Olá pessoal, Alexandre Greco do canal Full Metal Jacket. Dando sequência àquela série de vídeos que fala sobre raiamentos, nós vimos nos vídeos passados como são fabricados os raiamentos, os tipos de raiamento, o raiamento convencional côncavo, convexo e o raiamento poligonal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a helicoidal do raiamento, ou seja, a hélice que o raiamento descreve dentro do cano. E aproveitando o assunto, nós vamos falar sobre projéteis, sobre a estabilização do projétil durante o seu voo e também sobre o efeito de tombamento do projétil ou capotamento que foi citado há umas semanas atrás aí, que teve grande repercussão. Nós vamos explicar em que situação o projétil pode capotar, ou seja, perder a sua estabilidade durante o voo. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Pessoal, para a gente poder estudar um pouco a balística externa aqui, nós vamos precisar dar uma recordada na balística interna. Então, com o auxílio desse dispositivo e de um gráfico, eu vou explicar rapidamente para vocês o que ocorre dentro da arma, ou seja, dentro do cano da arma e da sua câmara. Esse gráfico, ele tem duas curvas. Ele vai fazer uma relação, uma curva de pressão com relação ao comprimento do cano e uma curva de velocidade também com relação ao comprimento do cano. Isso vai ser muito importante porque a partir desse entendimento nós vamos ter a noção da influência do comprimento do cano e da massa de propelente excedente sobre o projétil durante o seu voo. Então isso que eu estou explicando é para depois mostrar para vocês que a massa do propelente que saiu pela boca do cano influencia na estabilidade do projétil. Então vamos começar aqui pelo gráfico. Essa curva em preto é a curva da pressão, ou seja, no momento do disparo, a pressão sobe rapidamente, questão de 100 microsegundos, para vocês terem uma ideia, e alcança o seu ponto máximo, que para esse calibre 9mm é de 250 MPa, megapascal. Para quem está acostumado mais com PSI, é aproximadamente 36.000 PSI. No momento em que alcança o ponto máximo, o projétil começa a se movimentar. No momento em que ele começa a se deslocar, a curva de velocidade começa a subir, tá vendo? Então, conforme o projétil vai se deslocando, a curva vai subindo, até chegar na boca do cano. Ao mesmo tempo, por causa desse maior volume aqui, criado pela movimentação do projétil, a pressão cai rapidamente. Mas, dependendo do comprimento do cano e da carga de propelente, nós ainda temos uma pressão na boca do cano. Nesse caso, para um cano de 100 mm, no calibre 9mm Parabellum, nós ainda temos 45 megapascal na boca do cano. Que isso mais ou menos é aproximadamente 6.500 PSI na boca do cano. Então, essa explicação gráfica foi para chegar nesse ponto, em que dependendo do comprimento do cano e da carga de propelente, nós ainda temos uma pressão alta na boca do cano. Agora começa o entendimento da parte externa. Até aqui era balística interna. A partir daqui é balística externa. Quando esse projétil deixa a boca do cano imediatamente, a pressão dos gases ela vaza por essa parte, aqui, em torno de toda a circunferência da base do projétil. Essa pressão que vazou aqui na base do projétil, ela tem maior velocidade, essa massa de gás tem mais velocidade que o projétil. Então ela passa à frente do projétil. Então o que acontece? Dependendo desta superfície do projétil e de como essas forças ainda atuam sobre o projétil, nós vamos ter uma estabilização ou uma desestabilização. Por isso que é muito importante a boca do cano, essa coroa, a saída da boca do cano. Porque se ela, por exemplo, estiver descentralizada, vai sair mais pressão, mais gases, mais volume de massa de propelente de um lado do que do outro. Então essa componente de força vai ser maior e isso vai desestabilizar o projétil. Então isso fica claro, por exemplo, quando você tem uma munição com muita potência, muita massa de propelente e dispara numa arma de cano curto. Então o que acontece? Você tem a desestabilização do projétil, porque a pressão é muito alta ainda, essas forças que ultrapassam o projétil agem de forma desigual e acabam desestabilizando o projétil. Isso na boca do cano. Obviamente, esse efeito de desestabilização tende a ser corrigido pelo efeito giroscópico que o projétil adquire devido ao raiamento. Mas no momento exato em que ele sai balançando. Quanto mais longo o cano, menor esse efeito. Por quê? Porque os gases, a massa de gás é menor na boca de cano, a pressão vai ser menor do que essa na boca do cano.
então a influência no projétil em voo vai ser menor, ok? Para a gente ter uma ideia dessas pressões com relação ao 9 mm Parabellum mesmo. Num cano de 2 polegadas, ou seja, mais ou menos metade disso aqui, essa pressão está em torno de 15.000 PSI. Né? Num cano de 4 polegadas, essa pressão cai para 6.500 PSI. Agora, se esse cano tivesse 16 polegadas, vamos supor aqui, ó, 16 polegadas, essa pressão cairia para 1.600 PSI. Ou seja, a pressão residual na boca do cano seria bem menor. Consequentemente, causaria menos desestabilização ao projétil, tá ok? Então, essa explicação foi para mostrar isso para vocês, que não adianta a gente ter uma munição super potente, com uma grande pressão, grande carga, com um cano curto. Você não aproveita essa pressão na forma de velocidade, porque interrompe no cano curto, e ainda o excesso de pressão vai desestabilizar o projétil, tá ok? Essa é a explicação para isso. Agora vamos passar à explicação seguinte. Pessoal, a explicação seguinte será sobre o efeito giroscópico no projétil e também as forças que agem no projétil durante o voo, ou seja, o arrasto, a aceleração da gravidade e outras forças. Só que o vídeo ficou muito longo já na primeira explicação, então eu vou deixar para o próximo vídeo a continuação desse assunto, focado na balística externa, até nós chegarmos no capotamento. Um abraço, até o próximo.